podemos, conforme o próprio São Paulo nos fala nesta segunda leitura de hoje, que toda a criação geme, esperando a grande manifestação ou a grande transformação. A transformação de tudo. Criação geme, todo o universo geme. Toda a humanidade, neste momento, neste tempo de pandemia, toda ela, ou toda a humanidade, está sofrendo, gemendo, mas este sofrimento, este gemido da humanidade, este nosso gemido, este nosso sofrimento, precisa estar cheio de esperança. Como é possível ter esperança ou até o que parece contraditório, como ter alegria em sofrimentos? Como ter esperança diante de números assustadores de mortes? Como ter esperança diante de números assustadores que indicam a maldade de seres humanos que ainda brincam com o fenômeno deste momento? E então, somente o Espírito Santo poderá nos dar tudo de bom, ou somente o Espírito Santo poderá nos dizer ou nos inspirar coisas boas em meio a tudo de ruim que está acontecendo. Então vamos pedir a este Espírito Santo, como que em forma de gemidos deste mesmo Espírito Santo em nós. A nós descei divina luz, a nós descei, bem suave, divina luz, em casa, onde você estiver, faça também o seu gemido, expresse o seu gemido de esperança, jogue para fora esse gemido com o Espírito Santo, pedindo ao mesmo Espírito Santo para que você receba dele mesmo as inspirações para viver a fé, as inspirações para suportar tudo isso que está acontecendo. Divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus.
divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Meus prezados irmãos e irmãs, já podemos experimentar a graça desta palavra de Deus, exatamente refletindo, compreendendo que a transformação precisa acontecer primeiro dentro de nós e depois também acontece fora de nós. Muita gente espera que a transformação seja feita somente fora de si, fora do coração. Pessoas almejam ou desejam que muitas transformações sejam feitas ou aconteçam fora. Mas é preciso compreender que a transformação precisa ser integrada. A transformação precisa começar dentro de nós e fora acontecerá quando essa transformação já estiver iniciada ou acontecida dentro de nós. É por isso que São Paulo nos fala de que toda a criação geme. Se nós gememos, a criação também geme. Podemos aqui entender o que os cientistas, que também a ciência é dom de Deus, dada a ciência é dom de Deus, dom dado ao homem ou aos homens. A ciência, dom de Deus, mesmo que os homens muitas vezes não administrem bem a ciência, mesmo que os homens se utilizem da ciência não para fazer o bem que ela mesma traz em si, como dom de Deus, mas muitos buscam ou manipulam a ciência para os seus próprios interesses. Então, podemos compreender o que os cientistas estão nos alertando. É o que nós experimentamos nos tempos atuais. Não somente a pandemia, mas também os desastres ecológicos, os desequilíbrios da natureza, ou melhor, os estragos que os homens fazem
a cada dia a natureza, e a natureza revoltada, como damos este nome, este sentimento à própria natureza, ela revoltada termina gerando males contra os próprios homens. E além da pandemia, ou do histórico, dos estragos que já foram feitos, dos estragos que está fazendo, dos estragos que a pandemia fará ainda, a ciência está falando de tudo isso. Mas também a ciência está sabendo que, se não houver um cuidado com a natureza, se não houver um cuidado com o planeta Terra, a Terra desaparecerá nos desastres contínuos, constantes e previstos. Os desequilíbrios, o aquecimento global. Então vejamos a ciência falando da pandemia atual, mas também a ciência dá conta. Brevemente, as grandes mídias estarão falando não mais de pandemia, não mais de Covid-19, mas estarão os meios de comunicação, cientistas, inteligentes e até pessoas mais simples ou analfabetas estarão falando de aquecimento global, de preservação da Amazônia, de tantos outros temas relacionados à natureza, ao universo. Porque se a Bíblia frisa ou entende o ser humano, este ser que deve estar integrado consigo mesmo, com Deus, precisa também o ser humano estar integrado com a natureza. E a própria ciência frisará tudo isso. Porque, como eu disse antes, muitos que se utilizam, ou muitos que manipulam a ciência, ou que estão com a ciência em suas mãos, com o conhecimento em suas mãos, muitos irão relacionar ou refletir sobre este aspecto da natureza, tendo a ciência já percebido que o ser humano foi estragado, exterminado. Já a ciência vai se dar conta de que, tendo muitos seres humanos já exterminados pela pandemia, a ciência busca agora os holofotes das grandes mídias, exatamente para falar da natureza. Se já não é mais novidade falar de desastres ou de sofrimentos e estragos
feitos pela pandemia, a ciência vai agora, muitas vezes, a serviço de interesseiros cientistas e de inteligentes exploradores. A ciência vai agora falar da natureza. A criação toda geme, esperando a grande transformação. E, portanto, meus prezados irmãos e irmãs, o que eu quero dizer com isso, e eu relembro aqui o que já expressei inicialmente, exatamente que a transformação que nós esperamos, o bem-estar que nós esperamos fora de nós, precisa acontecer primeiro dentro de nós. Aqui vale a pena a gente se perguntar: há quanto tempo nós ouvimos a palavra de Deus? Cada um que tem os seus anos de existência humana são os anos que ouvem falar de Deus. Você que tem 7 anos de idade, portanto a criança tem 7 anos de idade. Esta criança há muito tempo ouve falar de Deus. Esta criança ouve a palavra de Deus. Se outra pessoa tem mais anos, o dobro, triplo ou mais desta criança, se alguém possui 50, 70, 80 anos, são os anos que você está ouvindo a palavra de Deus. Você católico que está aí em casa, está no trabalho, quem sabe, você que está nos acompanhando através das redes sociais, você tem estes anos, e é durante este tempo que você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo semeada em você, no seu terreno, ou esta semente está sendo lançada há muito tempo em você. Então você é este terreno, bom ou ruim. É você, criança, adolescente, jovem, adulto, é você idoso, idosa, é você rico ou pobre, é você inteligente ou não, é você cientista e não cientista, é você, este terreno, este lugar onde a palavra de Deus está sendo semeada. Pode ser que você seja este local chamado caminho, lugar de chão duro, porque o caminho é o espaço onde muita gente passa, indo e vindo, então se torna o terreno duro, vamos chamá-lo assim. O terreno impermeável, portanto o terreno duro. Pode ser que você seja este terreno, ou esta estrada, este caminho, ou este terreno duro, de chão duro, terra dura.
turrão. Pode ser você também este terreno pedregoso. Tem terra, mas tem mais pedra. Pode ser você esse terreno que tem terra, tem pedras, mas tem também espinhos. E, portanto, terra dura, terra impermeável, espinhos e pedras são obstáculos são obstáculos que impedem a germinação da semente. Aí você se pergunta: há quanto tempo eu ouço a palavra de Deus? Por exemplo, eu me assustei uma vez quando eu estava numa conferência de padres com padres, outros padres. E então, no café da manhã, eu ouvi ao lado um colega sacerdote perguntar a um outro idoso, que também era sacerdote, perguntava ali: padre, quantos anos o senhor tem? Então aquele padre idoso disse: eu tenho 80 anos de pecador e 50 de padre. Eu me assustei, ri, porque de repente achei filosófica a resposta daquele padre. E fui refletindo. É verdade. A cada momento, eu pensava comigo mesmo, a cada momento, o cristão precisa estar atento à palavra de Deus. Você pensa que, por ser católico, domingo passado, talvez muitos nem se lembrem mais, nós refletimos sobre a identidade cristã, católica, ou a identidade do cristão. Sou crente em Jesus, diz o católico, sou cristão, sou católico apostólico romano, eu sou da Igreja de Cristo. É uma identidade. Identidade, a pertença a Cristo, pertença a Jesus e pertence à igreja dele. Mas não basta ser cristão para receber a santidade ou para se santificar. Não basta dizer sou cristão, não basta dizer sou católico, não é o suficiente para a salvação. É preciso que o católico pratique a palavra de Deus. De vez em quando chega a gente nas secretarias paroquiais ou nas paróquias dizendo: padre, é o senhor que é o padre? Sou, prazer. Padre, eu sou filho ou filha não sei de quem. O senhor conhece, viu? O senhor conhece, é de igreja. Fulana de tal, fulano, seu fulano, dona fulano, lembra que... Ah, sim, lembra, sim, isso é gente boa. Ah, pois, padre, eu sou neto, eu sou sobrinho, eu sou filho, eu sou filha, eu sou parente de dona fulana, de seu fulano. Eu passei por aqui, padre, no ano de não sei quanto. Fiz catequese durante mais de 4 anos, padre. Mas aí não deu certo, recebeu o sacramento, este ou aquele, fui embora e agora
estou querendo receber este sacramento. Precisaria eu fazer catequese de novo, padre? Eu fiz tantos anos. O senhor procure saber. Ah, padre, me lembrei. A catequista era fulana de tal. O catequista era fulano de tal. Mande ele ou ela ver no livro de anotação. Quer dizer, é aquela atitude de alguém que acha que basta ser o teu nome de cristão, ou basta ter passado por alguns momentos, pela própria igreja, para ser digno agora de receber a graça de Deus. Quer dizer, as pessoas querem receber a graça de Deus de qualquer jeito. As pessoas pensam que basta receber a graça de Deus. Basta receber sacramentos, basta dizer que pertence a este ou aquele grupo de igreja. Ou muita gente, lembrando aqui a resposta do padre ao outro que disse: tenho 80 anos de idade e 50, tenho 80 anos de pecador e 50 de padre. Então, não basta ser padre, não basta você dizer também que é um leigo consciente, é um leigo, é um católico. Qual a diferença? Qual a diferença entre não basta ser padre para não basta ser cristão, leigo e leiga pertencente à igreja? Todos nós batizados, precisamos abrir o coração para que a graça de Deus aconteça dentro de nós, esta semente germine e produza frutos aqui dentro, e esses frutos produzidos dentro de nós, eles se refletem fora de nós. Cristão bom é aquele somente que frequenta a igreja? Não estou dizendo aqui que os que não frequentam a igreja, quando poderão frequentar, ou quando podem frequentar. Não estou dizendo aqui, ou não estou dando razão a católicos desleixados, relaxados, retardados na fé. Não estou dando razão para católicos retardados na fé, não, de que ficam em casa, quando poderão vir à igreja, não querem vir. Viu? Eu estou falando que não basta, que o cristão bom não é somente, ou não basta só vir à igreja. Quando podiam frequentar as igrejas, frequentar os lugares de oração, os lugares santos, quando isso era possível, muita gente enchia os lugares santos. Deus é santo, mas nem sempre as pessoas que enchem as igrejas, os lugares sagrados, nem sempre essas pessoas produzem os frutos da graça para se tornarem santas
e santificarem o mundo. Meus prezados irmãos e irmãs, é este o desafio que a liturgia nos apresenta hoje. E aí nós nos perguntamos, é uma pergunta forte: se o reino de Deus está no meio de nós, está entre nós, por que o mal acontece? Então você que está aí nos acompanhando através dos meios de comunicação, você se pergunta: se Deus está neste mundo, se Deus existe, se Jesus existe, e portanto, se o reino de Deus está neste mundo, por que este mundo está sofrendo? Porque nós todos estamos sendo oprimidos, escravizados pela pandemia, e não somente este mal. Por que tantos males acontecem? É este o desafio. É incrível como este fenômeno está sempre nos assustando. Já já durante esses meses passados, a pandemia nos assustando, já matou muita gente, ameaça matar muita gente. Mas é incrível como nós percebemos que muitas pessoas ainda continuam insensíveis. É interessante e assustador quando percebemos que mesmo diante deste perigo, e que muitos podem até usar esta palavra, mesmo diante deste castigo, é o que muitas pessoas pronunciam, mesmo diante deste castigo, como muitos dizem, mas tem muitas pessoas que ainda brincam, tem muitas pessoas que estão gerando corrupção em cima deste fenômeno pandemia. Tem muitas pessoas inteligentes, pessoas responsáveis pelo bem-estar do povo, que estão se aproveitando da pandemia para gerar riquezas, gerar corrupção, roubar aquilo que deveria ser investido na saúde das pessoas, no bem-estar das pessoas. É incrível como muitas pessoas estão se aproveitando do momento para se enriquecer, para praticar a injustiça. Essas pessoas não temem a Deus. Essas pessoas não pensam que vão morrer e deixar tudo aqui neste mundo. Essas pessoas não compreendem que vão morrer e os vermes, o pó da terra, os vermes, enfim, irão comer essas pessoas, irão se alimentar dessas pessoas, como todos nós seremos da nossa parte material, do nosso ser humano. Então, portanto, a nossa matéria vai se voltar a ser pó, vai ser corroída pelos vermes, mas muitas pessoas que estão se aproveitando do momento da pandemia para se enriquecerem, para desviarem as verbas ou os projetos de saúde pública do país, dos países. Essas pessoas estão se aproveitando, não estão temendo a Deus.
Se primeiro estão morrendo as pessoas que não recebem cuidados que deveriam receber, as pessoas omissas e corruptas serão corroídas e quem sabe, como nos filmes, quem sabe os vermes consumirão estes corpos corruptos ou corruptíveis, os vermes comerão aqueles corpos injustos com mais força e com mais gosto. Meus prezados irmãos e irmãs, se o reino de Deus está no meio de nós, por que este mal está acontecendo? Por que esta pandemia está acontecendo? É fácil você jogar a culpa para Deus, é fácil você dizer que Deus castiga, é fácil você se revoltar contra Deus. Será fácil você entender porque tantas pessoas estão se aproveitando do momento da pandemia para gerar mais sofrimentos? Pergunte, cristão, pergunte, você que crê em Jesus, você que crê em Deus, ou até você que é ateu, por que tantas pessoas ainda geram males no mundo, se corrompendo e corrompendo a sociedade? Meus prezados irmãos e irmãs, à beira do caminho, diz o Evangelho, a semente cai à beira do caminho, ou cai no caminho, à beira do caminho. O semeador é sempre Jesus. Jesus encontrou dificuldades no seu tempo. Jesus encontrou no seu tempo pessoas que aderiam ao projeto de Deus e pessoas que rejeitavam o projeto de Deus. Jesus encontrou terreno ruim e terreno bom. Ainda hoje, a palavra de Deus encontra terreno bom e terreno ruim. Que você não seja esse terreno, esse espaço caminho. Decida agora, você que já tem esta idade, seja você criança, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, pobre, rico, decida agora, e é a sua consciência quem está lhe dizendo que tipo de terreno você é. Você ouve a palavra de Deus, mas você faz pouco caso desta palavra, como diz o ditado. Entra num ouvido e sai no outro. E muitos nem entram, a palavra de Deus nem entra num ouvido para sair no outro. É a chamada indiferença. Não se importa com a palavra de Deus. Será, como eu já tinha dito antes, será que essas pessoas que estão se aproveitando da pandemia para gerar mais sofrimentos nos outros, será que essas pessoas estão preocupadas com a palavra de Deus? Essas pessoas estão preocupadas com o que a igreja está anunciando? Essas pessoas corruptas e corruptoras estão preocupadas com o que as igrejas estão falando sobre Deus? Estão preocupadas com o que as religiões estão falando de Deus?
e ainda dizem que tem uma religião, e ainda dizem que pertencem a esta ou aquela igreja, a esta ou aquela religião. E também batamos em nosso peito e admitamos, e ainda nós cristãos nos achamos, nos vangloriamos por pertencermos a esta ou aquela igreja. E daí? O que você tem feito da palavra de Deus que você ouve na sua igreja? Já pensou? Já pensou se todos os cristãos que já ouviram a palavra de Deus já tivessem aberto o coração e deixado a palavra de Deus trabalhar dentro deles e delas? Mas não. São muitos cristãos que continuam sendo este terreno duro, impermeável, o terreno, o espaço do caminho. Vem o inimigo e tira, rouba a palavra semeada. Aí a gente se pergunta, para que o diabo quer a palavra de Deus? Roubar a palavra de Deus? É um termo figurado, é uma linguagem que nós podemos entender. Exatamente, o inimigo faz com que você não se importe com a palavra de Deus. O inimigo faz com que você não se importe com a palavra da igreja. O inimigo faz com que você não se importe com as palavras das igrejas que lhes anuncia. O inimigo faz com que você não se importe com a palavra de Deus que as religiões anunciam para você. Aí você fica este terreno duro. Ouve a palavra, mas a palavra não trabalha. Você não se deixa trabalhar pela palavra. É você. O mal está em você. O mal está em cada um de nós. Os espinhos, as pedras estão dentro de nós. As nossas preocupações pela riqueza, pelos bens materiais, as nossas preocupações com as coisas fáceis. Quantas pessoas se desanimam quando vêm as dificuldades, desistem. Quantas pessoas que esfriam na fé por causa dos cuidados deste mundo. São essas sementes que caem em meio às pedras e em meio aos espinhos. Somos nós que, quando percebemos os sofrimentos por causa da palavra de Deus, muitos vão desistindo. Eu não. Eu nunca pensei em deixar de ser padre pelas dificuldades que eu tenho. Nunca pensei em deixar de ser cristão pelas dificuldades que eu experimento dentro da igreja. E as dificuldades do cristão, as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições, as perturbações, sejam do diabo, sejam as perturbações dos demônios espirituais, as perturbações dos demônios de carne, acontecem dentro mesmo das igrejas, das religiões, não é fora, não acontecem fora somente, acontecem entre nós, e nós precisamos ser esse terreno bom, para produzirmos os frutos, não deixarmos as dificuldades nos sufocarem, ou nos expulsar, ou desistirem. Não podemos deixar essas dificuldades nos afastar do compromisso cristão. Não podemos permitir que os bens materiais sufoquem esta graça de Deus em nós.
E, portanto, prezados irmãos e irmãs, você que está em casa, para a gente encerrar, você é cristão de nome, pertence à igreja, sim. Você é batizado, batizada, pertence a esta igreja cristã, a igreja católica, apostólica. Você é cristão. Você ouve a palavra de Deus. Você, mesmo não podendo vir à missa presencial aqui na igreja Pedra, você tem todos os meios possíveis para ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra da sua paróquia, ouvir a palavra da sua igreja católica. Você está se dispondo, ou você está se utilizando do que já possui na sua paróquia, para produzir frutos dentro da sua paróquia? Você está aproveitando do que tem? Muitos só perdem ou muitos só valorizam quando perdem. Muitos só sabem administrar quando vem a falência. É aquele provérbio que o povo diz: só valorizam quando perdem. Apanham para depois aprender. E ainda bem que aprendem depois que apanham. E você, católico, você tem feito o quê da palavra de Deus que você já ouviu da igreja, já ouviu da paróquia? O que você, católico, tem feito das orientações que você ouve da igreja, ouve da paróquia? Você ouve as orientações da igreja? O que você tem feito dessas orientações? Você tem melhorado a sua vida cristã, católica? Você tem melhorado a sua prática cristã católica dentro da sua paróquia, do seu município? Paróquia, município, paróquia. Você tem melhorado a sua vida dentro do seu município ou dentro da sua paróquia? Você tem melhorado dentro de você para melhorar a comunidade onde você mora, a paróquia da qual você faz parte, o município do qual você faz parte? Você tem melhorado dentro de si para melhorar os outros? Ou você só exige dos outros? Ou você espera salvadores da pátria para salvar você e salvar o seu mundo? Não, católico. Não espera. O Salvador já veio, Jesus. E não é só o Salvador da pátria Brasil. Jesus é o Salvador de todos. Ele já veio, já deu a vida e nos ensinou a nos sacrificarmos uns pelos outros. Católico, agora é hora de abrir o coração, deixar de ser esse caminho duro, impermeável, deixar de ser esse caminho cheio de pedra, botando dificuldades em tudo, desculpa em tudo. Não posso, eu tenho ocupação, sou ocupado, sou empregado. É preciso deixar de ser esse terreno de espinhos, esse coração cheio de preocupação pelos bens materiais. A vida é mais valiosa. Praticar a fé é muito mais valioso do que dizer: eu tenho um comprovante católico. Creio em Deus Pai,